Olá, estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial aqui pela Rede Sul de televisão, sempre na parceria com a Ana Paula Rodrigues Boano. Tudo bem, Ana Paula? Tudo, Rogério? Tudo bem? Estamos gravando aqui mais uma vez do Conectar Hub, aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, e aqui estão os apoiadores do Conectar Hub e os mantenedores desse espaço tão diferenciado na capital gaúcha. O programa de hoje vai contar, primeiro, com uma pessoa que é expert em geração de novos negócios, que é a Valéria Bondan, que vai contar para nós um pouco de como é que se faz para criar conexões e novos bons negócios. Também vai estar conosco o professor de jiu-jitsu e campeão Juliano Machado, que vai falar sobre esse esporte que ainda precisa ser mais conhecido pela população. Também teremos as dicas de gestão empresarial com a administradora Vera Brock e as dicas jurídicas com o Dr. Giovanni Alves. Tudo isso e muito mais no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. O programa Movimento Empresarial tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital, a agilidade do atendimento digital, mas com um ser humano para te atender. Sistec Contabilidade Digital. Olá, estamos de volta aqui no Movimento Empresarial, gravando num lugar super especial do Connect Hub do Cindy Lojas, aqui no centro de Porto Alegre. Eu já estou até me sentindo à vontade em casa e resolvi gravar essa entrevista tomando o meu cafezinho. Então, se você está buscando um local bem diferente para trabalhar, para trazer equipe, fazer treinamentos, conheça o Connect Hub do Cindy Lojas. Mas a nossa entrevista hoje é com uma super querida, a Valéria Bondan, da Bondan Expertise. Isso, a Valéria que movimenta esse Rio Grande do Sul, fazendo muitos negócios e expandindo muitas atividades por aí. Seja muito bem-vinda, Valéria. Olá, Ana Paula, tudo bom, minha querida? Tudo, Valéria. Seja muito bem-vinda. Gratidão por aceitar esse convite de estar aqui conosco no Movimento Empresarial, falando sobre as tuas atividades empresariais e como você contribui com o empresário, com o empreendedor, justamente fazendo essa expansão de negócios. Valéria, então conta pra gente um pouco dessa tua história super empreendedora. Ana, olha só, eu já faz mais ou menos, de profissão, já faz uns 30 anos. Eu comecei, na realidade, como professora, lecionei durante um ano, de primeira a quarta série, e quando eu estava fazendo o magistério, eu comecei a trabalhar com a área de vendas, meio turno. E aí me apaixonei pela profissão, porque eu acho que é muito interessante a conexão que a gente consegue fazer, o conhecimento com pessoas especiais, conhecer as empresas. Eu sempre gostei da área de administração, de negócios, isso mocinha, né? E aí eu entrei numa editora, o princípio da minha vida profissional foi com a editora Sagra Lusato, uma editora de livros, e eu entrei como vendedora, e terminei, vamos dizer assim, vamos dizer, o fim da carreira dentro da Sagra Lusato foi como gerente de comunicação entre autor e editor, prospectando autores que queriam fazer livros de negócios ou de direito, aí a área era livre. Depois eu fui trabalhar com revistas impressas. Trabalhei com a revista Gramado, na prospecção de negócios, sempre buscando essa conexão no marketing, no comercial, e vim vindo fazendo a minha carreira sempre com a questão de prospecção, de gerenciamento da área comercial,
E por fim, aí veio a pandemia, e aí agora, o ano passado, eu abri a minha empresa de consultoria, que é a Bondan Expertise em Negócios. E eu digo que a Bondan já nasceu com esse DNA, com quase 30 anos de experiência, sempre na área de conexão de mercado, de aproximar as empresas que precisam mostrar os seus produtos no mercado, não só na questão de vendas, mas na questão de mostrar a marca, de gerar relacionamentos de negócios, conexões, de aproveitar melhor leads dentro do mercado, abertura de novos negócios, que isso é super importante, e não esquecendo, que é uma das minhas especialidades, em resgatar negócios anteriores. E quando eu falo em resgate, geralmente as empresas elas têm uma preocupação em criação de mercados, né, de abrir novos negócios. E eu me preocupo com isso também, mas tu não pode esquecer o que tu tem em casa, que já são teus clientes, é o trabalho que tu já desenvolve. Então, esse relacionamento, essa conexão é muito forte. Não é só abrir mercado, você tem que manter o mercado que você tem que manter esse relacionamento. Olha só que maravilhoso, viu? Cada entrevista que a gente faz aqui, a gente aprende mais com esses profissionais que são incríveis. Mas, Valéria, eu vou te fazer uma pergunta. Você está trazendo bem essa questão da aproximação, da expansão, mas explica para a gente como isso é feito. Por exemplo, uma empresa que vai te contratar, ela vai entrar em contato contigo, ela não vai te dizer exatamente o que ela precisa, ela vai perceber que precisa, mas ela não vai saber como, né? E aí entra a tua atividade. Como normalmente você faz essa conexão com os clientes, essas possíveis clientes, essa prospecção e também esse relacionamento? Olha só, num primeiro momento, quando as empresas entram em contato comigo, eu sempre faço um estudo do que realmente, o que ela precisa, porque o que a gente precisa? São clientes. Eu preciso mostrar minha marca, eu preciso mostrar o meu produto. Então, eu faço um breve estudo para tentar viabilizar isso e ver o que ela tem em casa e como a gente vai direcionar esse trabalho, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Há pouco tempo eu tive uma empresa que entrou em contato comigo e ela disse assim, olha só, Valéria, eu quero abrir um mercado novo de um determinado produto. Eu já tenho o mercado X, eu quero abrir o mercado Y. O que eu faço? Então, eu faço um mapeamento desse mercado, vejo a viabilidade desse negócio. Uma coisa importante, sempre saber se essa empresa já tem um setor comercial ou não, ou se eu entro, eu posso fazer ou um treinamento, ou posso realmente sair um pouco fora dessa questão e realmente abrir um mercado novo para agregar a empresa, certo? Tanto pode ser de forma de mentoria, quanto realmente eu mesmo sair, pegar o produto, pegar o serviço e abrir esse mercado. Então, a gente pode trabalhar com a equipe que a empresa já tem, ou realmente a empresa não tem equipe. Então, eu vou lá e faço esse trabalho, faço um planejamento de visitas, de conexões. Essa é uma forma, né? Também depende muito, tem empresas, como eu já comentei, que às vezes me ligam, olha, Valéria, a gente quer manter um relacionamento com o nosso cliente que já está na nossa casa, mas a gente não consegue isso. E isso envolve comunicação, que é um problema, porque tu não pode visitar o cliente só para ir vender alguma coisa. A venda, ela é uma consequência. Você tem que mostrar, você tem que ter esse relacionamento e mostrar a importância da empresa e estar contigo e adquirir aquele produto. E isso gera confiança, conteúdos, instrução até, isso é muito importante, às vezes a empresa, ela quer vender um produto ou um serviço, mas ela não ensina para o cliente ter um aproveitamento total daquele produto. Então, essa é uma outra forma também de viabilizar negócios. Eu sempre digo assim, ó, prospecção de negócio é muito importante. Ela sai da categoria de vendas. Um vendedor, ele foca no resultado. Ó, tu quer comprar, eu tenho para vender. A prospecção não. Ela gera relacionamento, ela gera o resultado vai ser a venda, mas tu abre muito mais possibilidades de aproveitamento de negócios com as duas empresas, o B2B. Então, isso é bem, bem bacana.
claro, também vai depender do que a empresa precisa, eu vou fazer uma análise. Primeiro passo, a empresa me procura e ela me diz, Valéria, gostaria, tenho a ideia disso. E o primeiro momento é um levantamento de como que a gente vai proceder com isso. E aí, dentro das possibilidades da empresa, a gente vai fazendo digamos, esse roteiro, vou colocar assim, é um roteiro que a gente vai seguindo e vai vendo os resultados, e também a comunicação e relacionamento, que também eu faço bastante. É muita atividade que essa mulher faz e várias empresas que ela atende. E ela traz essa questão do relacionamento, da expansão, da comunicação dos negócios, para que a venda seja efetivada. A venda já é o resultado de todo esse trabalho feito previamente. E que a Valéria faz isso e muito bem. Mas, Valéria, eu sei também que, além de tudo isso, você atua em feiras representando as empresas que você atua. Como é isso? O que você faz? Como você auxilia? Porque acredito que tem agora muitas empresas querendo participar das feiras, porque agora, depois da pandemia de muito tempo fechado, as feiras estão voltando e as empresas querem estar participando. E quem não tem conhecimento de como atuar em uma feira acaba não aproveitando em sua totalidade tudo que a feira disponibilize, todas as possibilidades que podem ser geradas por meio daquele espaço, do antes, o durante e o depois. Traz um pouco dessas atividades que você faz. Olha só, o primeiro passo para se participar de uma feira, e que eu acho super importante, e eu faço isso com os meus clientes, é aquela questão assim, ó, essa feira, qual é o objetivo dela? Porque às vezes tu vai assim, uma feira de negócios, eu tenho um produto. Às vezes tu não consegue fazer a venda direta, né? As empresas vão lá para conhecer o teu produto. Então, tem um tipo de comunicação para esse tipo de negócio. Não, eu quero só apresentar a marca. Esse é um outro tipo de negócio. E muitas vezes tem aquela ilusão, tem empresas que têm aquela ilusão, essa feira é maravilhosa, é espetacular, com certeza. Mas é importante saber se o teu produto está linkado, se o público que vai nessa feira, ele vai adquirir o teu produto ou o teu serviço, né? A gente fala em produto, mas é produto e serviços, né? Então, isso é uma coisa que eu, antes de qualquer passo, quando a empresa me vem, olha, me convidaram para fazer uma feira. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, qual é o objetivo da feira? Por que você, enquanto empresa, vai para a feira? E aí a gente começa toda aquela questão também de quem são as pessoas que vão, qual é o objetivo, e eu entro muito na comunicação. Porque a feira ela é muito dinâmica. Você tem o público que vem, as pessoas que vêm nessa feira, né, para conhecer o novo mercado, conhecer as empresas que estão no mercado, e também tem os expositores. Então, o que acontece? Muitas vezes as empresas me contratam para mim fazer essa comunicação com os expositores. Isso também é muito bacana, dependendo do serviço. Porque você está muito voltado para o externo. Volto de novo. Muito para o externo, e você lá dentro tem um potencial, como eu digo, tem várias coisas boas lá dentro acontecendo que, claro, você está preocupado com o seu estande, com o seu espaço, e você não consegue visualizar, porque realmente é difícil. Tem empresas que têm equipes pequenas também, então eu também entro nesse viés, e às vezes fica assim, vou contratar uma jornalista, mas eu digo assim, uma jornalista trabalha mais com a comunicação externa e informando. É diferente de alguém que lida com a comunicação, com o objetivo de apresentar o produto e viabilizar negócio B2B também. Então, é isso que eu digo, são várias, ele é muito dinâmico. Às vezes, numa frase só, a gente não consegue explicar, mas a minha profissão, ela é muito dinâmica. A profissão comercial, ela é muito dinâmica. Então, e tem um outro ponto também, né, que eu até vou dizer que eu brigo muito, tá? O comercial tem que andar com marketing. O marketing é tudo, é um conjunto de condições. O marketing não é só o cartão de visita, ou só a peça publicitária, ou só o anúncio. O marketing também é a questão do seu produto, da embalagem, do seu serviço, dos seus clientes, e a comunicação também faz parte. Eu faço uma força muito grande quando eu vou numa empresa, que eu digo assim, você tem marketing, você tem um gerente de marketing, enfim, ou um supervisor de marketing. Eu tento unir muito o marketing com o comercial. Eu acho que são duas peças importantíssimas para se trabalhar.
Olha, e tem que andar junto, na verdade, a organização inteira, ela tem que caminhar todas as áreas para um único objetivo, cada um com a sua expertise, cada um com seus processos e atividades, mas para alcançar um objetivo comum. Mas fui convidado para uma feira, tenho que ir, não me preparei e não contratei a Valéria para estar lá, o que não pode faltar. Principalmente o objetivo da feira. Você tem que olhar o objetivo da feira e o que você precisa, o que você está esperando dessa feira. Isso eu acho que é a principal dica que eu posso dar. Como eu disse, é muito dinâmico isso, tá? Tem que haver uma elaboração, um projeto. E quando eu falo em projeto, não é nada desgastante, não são. Que a gente fala em projeto e fala em reuniões intermináveis. Eu sempre brinco assim, né? O pessoal, projeto, vai fazer. Não. É coisa simples, é chegar aí, o objetivo é saber se você quer vender, se você quer mostrar sua marca, se você está ali mostrando algum tipo de material novo que você queira botar no mercado. E eu conheço, até já participei de feiras, que eu tive clientes que levaram um produto e que eles queriam ver se ia ser aprovado pelo público que estava visitando. Até de uma forma sui generis, tu para assim para pensar, né, vai numa feira para fazer, mas local melhor não há, porque as pessoas estão interessadas, o empresariado vai na feira de determinado produto, então tu tá ali com o público direto, você não tem aquele desgaste de ir abrir o mercado, você já está num lugar bacana, porque geralmente feira é muito bacana, é muita comunicação, é a gente conhecendo muitas pessoas, vindo os nossos clientes também nos visitar, isso é importante, é um momento importante de interação. Isso é super importante de salientar. Então, eu acho que o principal é saber qual é o objetivo que tu quer com essa feira. Isso, sem sombra de dúvida, eu acho que dá início a tudo. Viu? Então fica a dica aí. Foi chamado para uma feira ou quer participar de uma feira, não conseguiu se organizar, tenta entender qual o objetivo que você quer alcançar indo a essa feira e tenta se organizar. E é claro, precisando, entre em contato com a Valéria Bondan. Mas você que é empresário, empreendedor, profissional liberal e quer divulgar a tua marca aqui no nosso programa Movimento Empresarial, que é uma forma também de expandir os seus negócios, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo, @Movimento Empresarial. Nós teremos o prazer de conversar com você. Mas, Valéria, o nosso tempo está acabando. Essa entrevista maravilhosa, cheia de informações para contribuir com os nossos telespectadores de como fazer uma melhor expansão dos seus negócios. Deixe uma mensagem final. É muito importante você mostrar o seu produto ou o seu serviço ao mercado. Tem técnicas simples, tem ações efetivas e não muito elaboradas, com muitos viés. Tem coisas rápidas, fáceis, tranquilas de fazer e, acima de tudo, se comunique com o seu cliente. Não fale com ele só no momento da venda. Converse com ele antes. Ele faz parte da sua empresa. Ele faz que os seus negócios cresçam e você também pode entender ele, porque no fundo todos nós estamos aqui para quê? Para a gente conseguir resolver o problema desses clientes, de ser uma solução, de ser um parceiro e um braço forte nos produtos e serviços que eles precisam. Eu acho que isso digamos que eu acho que é a principal lei, né? Se eu fosse colocar assim, eu acho que isso aí que faz os negócios crescerem, as parcerias serem duradouras, é por aí. E é aí onde tem a diferença de se ter cliente e de se ter um comprador, né? Porque o comprador vai ali, compra o seu produto ou utiliza o seu serviço uma vez. O seu cliente, ele volta. E fazer o cliente voltar, fazer o comprador se tornar o cliente, vem justamente a partir do viés do relacionamento. Mas, Valéria, muita gratidão por aceitar o convite, por estar aqui conosco. E você, que está aí do outro lado, não acabou ainda não. Fica conosco que temos mais. Até logo. Olá, eu sou a Vera Brock e estou aqui novamente com as dicas de gestão. Dando continuidade ao nosso trabalho das metáforas de Morgan,
eu trago para vocês as 4 primeiras que passamos no programa anterior, que foram as organizações vistas como máquinas, como organismos vivos, como cérebros e como cultura. Se você quiser saber mais, vai lá no YouTube do Movimento Empresarial e você vai encontrá-las. E hoje, então, para dar continuidade, vamos iniciar com a metáfora sistemas políticos, que caracteriza-se pelos diferentes e divergentes interesses, conflitos e jogos de poder que moldam as atividades organizacionais. Reconhece o fato de que é conflito, uma propriedade natural de toda a organização. A metáfora prisão psíquica é uma armadilha da forma de pensar e de agir. Define-se a isso como miopia. Cita o exemplo da IBM, que na década de 70 estava voltada apenas para o desenvolvimento de Harvard, atrasando sobremaneira o desenvolvimento de grandes sistemas, criando oportunidades para a concorrência, no caso, a Microsoft e outras organizações. A metáfora da prisão psíquica retrata a forma como as empresas acabam sendo prisioneiras das suas próprias formas de pensar e de agir. O fluxo e transformação, sistemas que olham para si mesmos. Estes sistemas questionam sempre, discutem a posição que se encontra. O que está acontecendo neste ambiente? Em que ramo de negócio estamos? Como entrar em novos mercados? Estes instigantes questionamentos são espelhos que refletem a melhoria e deixam de viver o caos, a complexidade, o paradoxo. Buscam as tendências inovadoras. E a 8ª metáfora, segundo Morgan, é instrumentos de dominação. Uma imagem de levar vantagem em tudo em detrimento da própria natureza e da exploração ao trabalhador é a face repulsiva da organização. Promove o lado egoísta, a face egoísta da organização. Um preço imposto. Aqui é encontrado o trabalhador estressado, com doenças ocupacionais, enfim, vantagens em detrimento de outros. São as coisas ruins da organização. Contudo, é a hora de reverter. Você que é um CEO da organização em que atua, encontrou alguma semelhança nos processos diários da sua organização? Então, deixo-lhe um desafio. Ler as metáforas de Morgan sobre as imagens da organização em busca de melhorias, soluções e resultados para qualquer disfunção encontrada aqui nas dicas de gestão da Vera Brock.
A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Na pele no manto, clima quente, jogo começando. É que verde e amarelo hoje traz esperança pra um povo que só vem chorando. Brasileiro não desiste nunca, é hora de honrar nossa história e calar esses Vamos ver hoje quem tem mais voz. De vírgula no peito, tomando na raça o que é nosso instinto feroz. Fala lá que a seleção é nós. Veste a camisa verde e amarelo e os moleque vibra o cabelo amarelo. Quero ser lembrada tipo Dinandi, seleção brasileira 2000 MC. Nós já quer o Hexa, nós vai buscar travesti de vila, marcando golaço, se mantendo vivo. Frente ao estado, driblando os perrecos, chave na letra. É o segundo, no palco da caneta. Chinelo na mão, pega na corrida, olha pro céu, descarrega e desbica. O povão é o poder, a massa é a solução. Quero ver peitar a seleção. Nós estamos de volta com o programa Movimento Empresarial e nós estamos conversando sobre esporte. Mas não apenas aqueles esportes que talvez sejam os mais populares, os mais conhecidos, mas esportes que, além de trazerem resultados para os seus praticantes, também colaboram com a sociedade, muitas vezes ajudando no desenvolvimento de pessoas e colocando jovens no bom caminho. E eu estou aqui com um grande professor de jiu-jitsu, professor Juliano Machado. Seja muito bem-vindo ao programa Movimento Empresarial. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Juliano, então, primeira coisa que eu queria conversar contigo é falar um pouco da tua trajetória pessoal até chegar no jiu-jitsu. Depois os nossos telespectadores, assim como eu, que talvez tenham algumas dúvidas a respeito do jiu-jitsu, vão entender um pouco sobre esse esporte, que ele é, no Brasil, importante, mas que ainda não tem aquela visibilidade tão grande. Então, vou começar pedindo para o professor Juliano falar um pouco da tua trajetória, né? Perfeito, perfeito. Eu vou dar uma resumida. Eu sempre trabalhei lidando direto com o público, né? Eu trabalhei como assessor, como supervisor, então sempre tive uma certa liderança. E eu comecei a treinar 13 anos atrás. E desde a primeira vez que eu entrei no jiu-jitsu, na equipe que eu treinei, eu vi o quanto a ferramenta jiu-jitsu era transformadora. E eu tive certeza de que era aquilo que eu queria na minha vida. Então eu abdiquei de tudo e desde então eu vivo intensamente 100% jiu-jitsu. E como eu tive facilidade, sempre tenho alguns cursos, alguns aperfeiçoamentos, sempre de gestão pessoal, eu tive muita facilidade. Então hoje a gente tem uma equipe
uma equipe muito grande de jiu-jitsu aqui em Porto Alegre, somos um filiado da Aliança Mário Reis, e eu tenho oportunidade, por intermédio dessa ferramenta, de poder mostrar para as pessoas, mudar a vida dos jovens, até mesmo a gente tem um time feminino muito grande, a gente faz um trabalho kids muito legal, um projeto social também, então não tem nada mais lindo para mim do que eu poder trabalhar ajudando as pessoas. Então me achei muito nisso. E hoje, dentro do jiu-jitsu, tu és professor, né, como é que funciona uma academia de jiu-jitsu? Quer dizer, qualquer pessoa pode chegar, mesmo sem nenhuma experiência, e começar a treinar lá? Não corre o risco de sair muito machucado? Como é que funciona isso? A gente parte do princípio, como qualquer profissão no mundo, a gente tem que procurar bons lugares, né? Então, como a gente faz parte de uma academia que é, ao meu ver, a maior academia de jiu-jitsu do mundo, Aliança, e o professor Mário Reis, então a gente tem uma metodologia já toda trabalhada. Qualquer um pode entrar e treinar, diferente de muitos esportes, porque o jiu-jitsu, hoje em dia, ele não é 100% competição. A competição é mínima no esporte, é uma filosofia, é uma arte marcial. Então ela desenvolve ali teu caráter, a tua disciplina, a tua autoconfiança, muda a tua saúde, então é um trabalho muito magnífico que a gente pode fazer. E a academia de jiu-jitsu, no caso a minha, é uma gestão empresarial, né? Atendimento, desde quando o aluno entra, até kimono, primeiras aulas, cuidando muito também para a integridade física do aluno, porque 80% dos nossos alunos ali são pais de família, mãe, trabalhador, então a galera tem que treinar, tem que sair dali, tem que trabalhar, estuda, então é mais esse lance assim, é mais a comunidade, a gente está sempre pensando em somar e ajudar na vida das pessoas, né? Então é bem profissional a academia. O jiu-jitsu é uma arte marcial, o professor Juliano acabou de colocar isso, assim como existem outras, kung fu, judô e outras mais, né? Que diferença existe, por exemplo, entre essas modalidades que eu comentei e o jiu-jitsu, né? Eu, como leigo, eu vejo o kung fu, por exemplo, como tendo mais impacto, né? E o jiu-jitsu é mais uma arte de solo, né? É verdade isso? Na realidade, foi bem no ponto que diferencia todas. Eu costumo dizer para os meus alunos, quando eles estão entrando, que todas as artes marciais são boas. O jiu-jitsu não é a melhor, o jiu-jitsu é a mais eficaz, porque entra no ponto que tu comentou. Enquanto as outras acabam, o jiu-jitsu está começando. Então, todas as artes marciais, elas trabalham em pé, e o jiu-jitsu é no chão. Então, para tu ter uma noção, por exemplo, o UFC, o lutador de UFC, ele pode ser faixa preta de karatê, de capoeira, de kickbox, mas ele tem que ter um conhecimento de solo de jiu-jitsu, senão ele nem sobe no octógono. Então, o jiu-jitsu é muito importante, né? Aquela luta bonita de Hollywood, ela é bonita no filme, mas na hora que o bicho pega na rua, puxa cabelo, põe pro chão, e aí tu tem que estar preparado, e o jiu-jitsu acaba sendo muito eficaz. Por isso que é a arte marcial mais eficaz que existe, comprovado por A mais B. Falaste uma coisa muito interessante, porque acho que os telespectadores também muitas vezes têm essa percepção. Às vezes a gente associa uma pessoa que pratica uma arte marcial a uma pessoa violenta. E me parece que isso não é verdade, porque o que acontece é primeiro um controle mental, né? Então, comenta um pouco para nós sobre isso, por favor. Total. O jiu-jitsu tem muito isso, né? O judô também tem essa disciplina, né? A galera começa desde cedo. Mas jiu-jitsu tem muito isso, né? Autocontrole, ele te dá uma confiança, então ele começa a te mostrar que tu acaba sendo uma arma. Então tu começa a pensar, eu, por exemplo, eu era do terror antes, então faz 13 anos que eu não sei o que é uma briga, porque o cara te xinga no trânsito, por mais que tu tá errado, tu olha pro cara, tu pede desculpa pro cara, porque tu sabe que alguma coisa ruim vai dar ali, sabe? Então tu fica com uma autoconfiança muito grande. Existe ainda um preconceito, só que foi maior, só que hoje em dia o pessoal, como a arte está se expandindo mais, a galera está tendo uma consciência. E na realidade, na nossa academia, por exemplo, os mais brabos são aqueles que tu não dá nada. É o pequenininho, é um magrinho quieto ali na escola, com kimoninho surrado. Não tem essa do estereótipo do grandão com a orelha de repolho, isso não existe. Né? Porque o jiu-jitsu é uma arte, é uma técnica, né? Que é baseada em alavancas, então ela faz com que o mais fraco obtenha sucessos em cima do mais forte. Então não tem muito mais esse estereótipo do grandão assim que bate. A gente acho que está conseguindo mudar isso com a profissionalização do jiu-jitsu, né, no cenário.
Jiu-jitsu, ele trabalha também é uma atividade física, né? Além de, não é só uma questão de luta, né? Ele também, então, uma pessoa que é sedentária também pode começar a fazer o jiu-jitsu como uma forma de atividade para fortalecer musculatura e desenvolver disciplina. Total. Aí entra aquilo que eu comentei antes, que é o interessante é procurar um bom lugar profissional, né? Porque pode chegar e entrar em algum outro lugar que o professor não tem uma capacitação ali, e de repente na primeira, segunda aula já se lesiona, e daqui a pouco fala mal do jiu-jitsu, e isso acontece em qualquer profissão. Mas na nossa escola a gente cuida muito isso, né? Então é sempre trabalho ligado com movimentações do jiu-jitsu, né? Então a gente costuma muito dizer, bom, tu quer fazer preparação física, tu procura um preparador físico, tu quer fazer outra coisa, aqui tu vai treinar jiu-jitsu, tu vai aprender defesa pessoal. E com isso, a ferramenta jiu-jitsu, ela desenvolve uma série de outras coisas, né? Então isso aí é fascinante. Conta para nós então, qual é a tua academia, onde é que ela fica e como é que funciona para ser aluno lá? Perfeito. A nossa academia, ela é filiada à Aliança Jiu-Jitsu, nosso professor Mário Reis, que é o meu grande professor, ela fica no centro de Porto Alegre, na Washington Luiz 526. Somos uma filiada da Aliança, JM Team. A gente tem um horário das 6 da manhã até as 10 da noite. E tem um sistema, se tu nunca treinou jiu-jitsu, tu marca uma primeira aula, e essa aula é gratuita, e ela é mais teórica, que é onde nós vamos mostrar para ti o mundo do jiu-jitsu, como que funciona, como que é o sistema, como tu vai fazer, os professores, os horários, para tu não cair de paraquedas. Depois tu tem uma semana para treinar de forma gratuita, onde tu não precisa comprar kimono, nem gastar nada. Porque é muito comum nas academias, tu já ter que entrar e tu já ter que comprar kimono, já ter que pagar, então é muito caro. E às vezes as pessoas não sabem e acabam gastando. Então a gente dá essa oportunidade para a galera poder chegar lá e conhecer. Se não gostar, às vezes acontece, uns 2% de não gostar, é um prazer, a gente se conheceu, foi muito legal, alguma coisa a gente trocou e aprendeu um com o outro. Uma coisa que tu comentaste, que eu queria justamente ouvir de ti, é um esporte onde o pequeno tem possibilidade de lutar com um grande. Sim. Não é uma coisa assim onde, se eu sou pequenininho ou se eu sou muito magrinho, não adianta nem eu entrar que eu não, só vou ser saco de pancada, não é isso. Não é isso. E na realidade, no primeiro dia, tu já vê se tu chega numa aula na nossa academia, porque é muito fácil tu ver isso, né? Até como na entrevista que teve do Sorriso, que é o nosso colega de treino, pô, o Sorriso não deve ter bicampeão mundial. Ele bate nos faixa preta de 1,90 m com 100 e poucos quilos de massa muscular. Então, quer dizer, é uma coisa que seria difícil ter em outra arte marcial. Então, isso que o jiu-jitsu faz é fascinante. E não só em questão de tamanho, para a mulher também. É um trabalho muito comum tu ver no YouTube, tu olhar no mundo inteiro, mulheres se defendendo na rua de assaltantes, ladrão, de pessoas abusadoras, com o jiu-jitsu, né? Coisa que não é comum ver com outras artes marciais. Então tem esse benefício que deixa o jiu-jitsu mais eficaz. Então, além de tudo, o jiu-jitsu também é uma forma de defesa, né? Se aprende formas de se defender de uma pessoa que vem agredir ou que vem fazer alguma coisa ruim com a gente. 100%, né? O começo do jiu-jitsu é a defesa pessoal, né? Eu preciso para não... O cara vai tirar uma onda comigo na rua, eu não vou bater nele, mas eu vou estar preparado para quando ele chegar até mim. Então é uma defesa pessoal, né? A própria luta do jiu-jitsu é uma defesa pessoal. Conta para nós por que parte dos lutadores de jiu-jitsu tem a orelha diferente. O que acontece? Por que ficam assim? Na realidade é o impacto, né? Algumas pessoas elas têm a orelha com a cartilagem um pouco mais maleável e outras não. Eu já tive aluno que com uma semana de jiu-jitsu faixa branca ficou com a orelha estourada. E a gente tem professores faixa preta que tem 15 anos só de faixa preta que tem a orelha normal. Então isso vai muito também da cartilagem da pessoa. Mas o impacto do kimono, pessoal de luta livre também, soco, cotovelaço, canelada. E no jiu-jitsu também tem o kimono que roça, o cotovelo que bate, o tatame também. Então vai trabalhando ali a cartilagem e acaba estourando. Aí vem o sanguezinho, aí vem o professor mais capacitado, pega uma agulha ali, uma seringuinha, tira um sangue. E é assim. Muito bom. Deixa eu te pedir então para deixar uma mensagem para aqueles telespectadores que estão nos assistindo e conhecendo o professor Juliano agora. Eu estou aqui para falar de jiu-jitsu, né? Agradeço primeiramente a oportunidade de todos que puderam me colocar aqui na frente hoje, porque eu vivo 100% jiu-jitsu, né? Por isso que eu acredito que eu tenho um certo tipo de sucesso, porque eu acho que na vida é isso. Independente do que tu for fazer, se tu for engraxar o sapato, eu acho que se tu viver aquilo ali, tu vai dar certo e tu vai ter a tua busca. Então eu vivo 100% jiu-jitsu, porque eu acredito muito
eu não vejo nenhum malefício no jiu-jitsu, porque até digo para a galera, quando o pessoal se lesiona, a lesão ela vem para te mostrar alguma coisa. Então tu acaba te fortalecendo quando tu te recupera. Então não vejo ponto negativo no jiu-jitsu. E a ferramenta que ele é de transformação, né, que já é comprovado no mundo inteiro, é fantástica. Então eu convido o pessoal que tem preconceito ou que acha que é agarramento, procure uma escola, se quiser procurar a nossa, vai ser muito bem-vindo, e aí vai ter uma ideia, vai ter oportunidade de poder treinar essa arte maravilhosa. Tá feito o convite. Eu já estive lá, mas eu vou pedir para o professor Juliano dizer de novo o endereço para as pessoas irem lá. Muito obrigado. Rua Washington Luiz, 526. É Centro Histórico de Porto Alegre, umas 2 quadras do gasômetro. E o nome da academia? JM Team Centro. Tá feito o convite, pessoal. Então, nós estivemos aqui com o professor Juliano Machado, mestre de Jiu-Jitsu. Mas vamos falar um pouco mais sobre negócios, sobre dúvidas? Segue uma dica agora na sequência. Olá, meu nome é Giovanni Alves, sou advogado empresarial aqui em Porto Alegre e gostaria de compartilhar hoje, nesse nosso momento jurídico, um tema muito importante para aqueles que estão empreendendo. Eu queria falar com você, que está me assistindo, rapidamente sobre responsabilidade do sócio dentro da estrutura societária. A depender do modelo, do tipo societário que for adotado, a gente pode falar que os sócios respondem de maneira limitada, é o caso das sociedades limitadas e sociedades anônimas. Você pode ter, dentro de uma mesma estrutura societária, sócios que respondem de maneira limitada e ilimitada, por exemplo, uma sociedade em comandita simples, e aqueles sócios que respondem de maneira ilimitada com seu patrimônio pessoal. E aí nós temos a sociedade em nome coletivo, muito pouco utilizada, né? Mas, Giovanni, olha só, se eu tenho uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, significa dizer que, em hipótese alguma, o meu patrimônio pessoal pode ser alcançado por algum passivo, alguma dívida? Esse é um tema muito recorrente. Não há uma proteção, vamos dizer assim, pela estrutura societária que bloqueie o acesso de um eventual credor ao patrimônio do sócio, mas não é em todas as hipóteses que isso acontece. Existe um tema, um instituto do direito, chamado desconsideração da personalidade jurídica. Ele está previsto em legislações específicas, mas a regra geral está no nosso Código Civil, no artigo 50, em que diz que é possível, em casos em que houver abuso da personalidade jurídica, do patrimônio do sócio ser alcançado. Então é possível, sim, ainda que numa sociedade limitada, de responsabilidade limitada, que o patrimônio do sócio venha a ser alcançado, o patrimônio pessoal do sócio venha a ser alcançado, quando houver, e isso é o juiz que vai determinar essa desconsideração da personalidade jurídica, sempre que houver abuso da personalidade jurídica. E esse abuso da personalidade jurídica é caracterizado pelo desvio de finalidade dessa sociedade ou a confusão patrimonial entre essa sociedade, pessoa jurídica, e o patrimônio do sócio. Vale dizer aqui que quando a gente trata do direito societário, da atividade empresarial, o patrimônio da sociedade, ele é diferente, distinto do patrimônio do sócio. Ok? Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de entender um pouco mais sobre isso, entre em contato, vamos conversar. É um tema bem interessante e que, se você tem interesse em aprofundar, será um prazer te ouvir e conversar mais sobre esse assunto. Até mais.
força na pele e no manto. Clima quente, jogo começando. É que verde e amarelo hoje traz esperança pra um povo que só vem chorando. Brasileiro não desiste nunca. É hora de honrar nossa história e calar esses vamos ver hoje quem tem mais voz. De vírgula no peito, tomando na raça o que é nosso instinto feroz. Fala lá que a seleção é nós. Veste a camisa verde e amarelo e os moleque vibra o cabelo amarelo. Quero ser lembrada tipo Dinandi, seleção brasileira 2000 MC. Nós já quer o Hexa, nós vai buscar travesti de vila, marcando golaço, se mantendo vivo. Frente ao estado, driblando os perrecos de chave na letra. É a segunda, no toque da caneta. Chinelo na mão, pega na corrida, olha pro céu, descarrega e desbica. O povão é o poder, a massa é a solução. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver peitar a seleção. A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado para o outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos de volta aqui com o programa Movimento Empresarial. Ana Paula, tivemos duas entrevistas muito interessantes. Sim. A primeira falando sobre captação de negócios, desenvolvimento de negócios. A Valéria trouxe muitos insights interessantes justamente para quem quer se conectar com novas empresas, com novos clientes. Sim, e exemplos práticos, né, insights práticos de como fazer, o que deve ser prioritário nessa expansão, nessa busca de novos clientes, mas também na manutenção dos clientes que nós temos, que muitas vezes é aquela máxima, né, a gente gasta tanto buscando por novos clientes, sendo que é mais barato manter os clientes para cuidar daqueles que a gente já tem e mantê-los para que eles permaneçam como os nossos clientes. E a gente fica sempre nessa luta constante de expandir, buscar, e muitas vezes, ao expandir, ao buscar esses possíveis clientes, acaba sendo feito de maneira errônea e, digamos assim, né, queimando o cartucho por não ter sido feito de forma profissional. E a Valéria, bom da expertise em negócio, atua justamente para que esse movimento seja mais efetivo nessa busca de expansão, nessa busca de novos clientes, nessa manutenção dos clientes que já se possuem, para justamente se manter firme e estruturado esse crescimento. Porque não adianta somente expandir, buscar novos e deixar os que já existem ir embora. E uma coisa bem interessante que a Valéria também trouxe, não é uma questão de vender. O vender é uma consequência, mais ou menos como a gente fala muitas vezes a respeito das empresas que não têm um propósito claro. Uma empresa que tem clareza de propósito, ela sabe o que ela está oferecendo para o cliente. E nunca o cliente vai numa empresa para, como a gente brinca, dar dinheiro para o proprietário. Não, o cliente vai numa empresa para satisfazer uma necessidade, para resolver algum problema. Mesma coisa, se eu focar apenas na venda de um produto, a chance de eu conseguir vender é menor do que se eu focar no relacionamento. Eu vou me aproximar de um cliente, vou me aproximar de uma outra empresa, vou estabelecer um relacionamento e a consequência disso pode ser uma venda. Isso é uma das coisas muito interessantes que a Valéria trouxe. Sim, que a gente, quando faz consultoria nas empresas, é uma das primeiras coisas que a gente trabalha. É por que você faz isso que você faz. Qual é
a necessidade do seu cliente que a empresa está sanando. É justamente criar esse relacionamento, entender quais são as necessidades, criar essa aproximação para justamente oferecer o produto já mais direcionado, mais lapidado, para que aquela venda seja resultado de todo um processo anterior. E nós conversamos também com uma pessoa que trouxe uma visão sobre um esporte que ainda não é tão famoso no Brasil, mas que em alguns lugares do mundo é um dos primeiros esportes daquela região, que é o jiu-jitsu. Né? Nós conversamos aqui com o professor Juliano Machado. Sim, Rogério, e muitas vezes a gente quer fazer uma atividade, olha estereótipos daquela atividade, como jiu-jitsu, que tem muitos estereótipos agressivos referente a essa arte marciais, e a gente descobre que não é assim. Eu mesma fiz a aula de jiu-jitsu e vi ali o quão importante e quão legal, bacana, mesmo eu sendo mulher, mesmo eu sendo pequena, e esse esporte contribui tanto para uma autodefesa, para conhecimento, para o autoconhecimento. Eu que sempre trabalho a questão do autoconhecimento, achei magnífico esse esporte, porque ele trabalha muito a nossa força física e mental. Porque ali a gente trabalha todo um contexto de não só a mobilidade física, eu não preciso ser grande ou ter uma força exorbitante para que eu consiga me defender. Eu preciso ter um entendimento, estar bem, entender, compreender o tamanho, as dimensões do meu corpo, como que eu trabalho, aquela força que eu tenho, o tamanho que eu tenho, a minha mentalidade, como está desenvolvido ali o meu trabalho psicológico comigo mesmo, para eu entender os movimentos. É bem similar como foi a explicação que me deram o professor Gabriel e a professora Vanessa da JM Team de Porto Alegre. Eles falaram assim, é como um jogo de xadrez. Se eu conheço o meu corpo, se eu conheço o movimento, se eu conheço até onde eu posso ir, eu vou conseguir montar um movimento para que eu possa me defender num caso de necessidade. E eles fazem um projeto muito legal, porque eles têm turmas específicas para mulheres e eles trabalham também todo um posicionamento para aquelas mulheres que se veem em situações de perigo ou de risco. Eles também têm todo um atendimento especial para essas mulheres. E uma coisa muito interessante que o professor Juliano também trouxe, e na entrevista que a gente fez no programa anterior com o João Sorriso, que a arte marcial, o jiu-jitsu, não é uma questão de violência e nem de força, ela começa na cabeça, começa no mental. Quando a pessoa se prepara, quando a pessoa se conhece, quando ela entende, quando ela é capaz de avaliar a situação, utilizar, né, essa analogia com o jogo de xadrez, qual é o próximo movimento, o que meu adversário vai fazer. Então, ele colabora, o jiu-jitsu, com a disciplina. Sim. Né? É uma forma da pessoa se preparar para lidar com a vida de um modo geral. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu comentei que, de fato, somos leigos no assunto. Ana Paula não, Ana Paula até já fez treino com jiu-jitsu, cuidado com ela, mas quem ainda não conhece a arte marcial do jiu-jitsu pode ter essa ideia. Não, isso é uma coisa violenta, uma coisa que vai machucar os outros. E não é essa a ideia. A ideia é exatamente o oposto. Começa pelo autoconhecimento, começa por uma avaliação de todo o contexto e, a partir daí, a preparação da pessoa para lidar com as adversidades que vem pela frente. Exatamente isso. Então, a gente deixa aqui o convite para você conhecer essa arte marcial incrível e também conhecer a academia que fica no centro de Porto Alegre, JM Team. Tem também nas redes sociais. E também para conhecer o Conectar Hub, onde nós estamos gravando esse programa também, aqui no Cindy Lojas Porto Alegre, na Andradas 1, 2, 3, 4, 15º andar. Muito legal esse espaço, realmente muito bacana. Mas o programa está chegando ao final, né, Ana Paula? Sim, e é claro, deixo aqui o meu profundo agradecimento ao Cindy Lojas, que disponibilizou o espaço para que a gente pudesse fazer essas gravações.
essas entrevistas com essas pessoas incríveis, mas também ao João, ao Alisson, que são do Cindy Lojas, e a Valéria Bonzano. E um grande abraço ao presidente Arcione Piva, presidente aqui do Cindy Lojas, que é nosso parceiro de muito tempo. Deixa eu fazer um convite, então. Você que tem a sua loja, vem aqui, conheça o Cindy Lojas, veja os benefícios e as vantagens que o Cindy Lojas dispõe para você, lojista. Conheça o Cindy Lojas aqui na Andrada. Se você tem uma pauta interessante, se você tem uma história que você conhece, ou você acha que tem um amigo, um colega que tem uma história empresarial, uma história de superação, uma história profissional, que poderia estar aqui na nossa tela, entre em contato com a nossa produção, @Movimento Empresarial, no direct do Instagram, e a gente vai avaliar. E, de repente, você pode ser mais um telespectador que vai estar nos indicando um programa que você quer assistir, assim como já aconteceu em várias oportunidades. Do mesmo modo, se você gostaria de colocar a sua marca aqui no nosso programa, como nosso apoiador, entre em contato com a área comercial também, pelo @Movimento Empresarial, e quem sabe você pode ser um dos apoiadores do nosso programa, né, Ana Paula? Sim, Rogério. E por hoje, nosso tempo está acabando, mas com aquela promessa de que nas sextas-feiras, às 21h30, estaremos aqui na Rede Sud TV com o Movimento Empresarial, trazendo sempre muitas informações e apresentando os nossos empresários, os empreendedores, produtos, serviços daqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e do mundo. Terça-feira que vem temos o nosso encontro, 21h30, aqui na Rede Sul. Até lá! Até lá!